Fala galerinha, estamos de volta, agora vamos pegar firme aqui. Plano Marshall, tá legal? Vamos aqui falar um pouquinho sobre o Plano Marshall. Vamos falar aqui de algumas imagens aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, né? Para você construir. Só eu falando, acho que não dá a realidade que eu quero, tá bom? Então nós temos aqui essa figura aqui, General George Marshall, né? Chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, bacana. Então nós temos aqui a figura, né, do secretário de Estado General George Marshall, tá bom? Vocês podem imaginar que o Plano Marshall tem a ver com esse sujeito aí, de fato, né? Ele vai propor a mudança de alguns planos de auxílio que os Estados Unidos tinham, de parceria econômica, né, de financiamento em relação a alguns aliados, né, para aquilo que veio se chamar Plano Marshall, né, que foi assinado em 47, mas ele entrou em vigor em 48, né, em 1948, e se estendeu durante 4 anos, tá? Então nós temos aqui o Plano Marshall. Rômulo, mas o que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall, né, foi um plano de auxílio, de ajuda econômica à porção ocidental da Europa. E você fala, Rômulo, como assim, Rômulo? Porção ocidental da Europa? Que parada é essa? Então, não tem como estudar o Plano Marshall se a gente não relembrar aquilo que nós vimos, né, em vídeos passados. O medo que vai nortear a Conferência de Bretton Woods, naquele contexto final da Segunda Guerra Mundial, permanece. Qual que era o medo? O medo, né, de uma nova crise econômica, bacana, o medo de um revivecimento, né, do nazifascismo e o medo de um possível avanço socialista, tá legal? E esse último tópico eu queria chamar para atenção, o que vai acontecer no pós-Segunda Guerra Mundial? O mundo vai caminhar para uma lógica de bipolaridade, né? O mundo vai caminhar por uma proposta, né, dada pelas duas superpotências do pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética eram as únicas potências com capacidade naquele momento de intervenção planetária. Lembrem-se, né, que a Europa estava frágil, arrasada, né, destruída. A Europa, né, o norte da África, porções significativas da Ásia, foram justamente os cenários devastadores do conflito chamado Segunda Guerra Mundial. Bacana? Embora nós tivéssemos participações de outras partes, né, do mundo, como por exemplo o próprio Brasil, o Brasil, de certa forma, né, não teve prejuízos em termos continentais, em termos de destruição física de estradas, rodovias, né? Nós tivemos navios sendo atacados e tal, e outras situações que o professor de história trabalha. Mas a Europa estava arrasada, tá legal? E, né, nós tivemos a ascensão dessas duas superpotências que tinham propostas antagônicas para o mundo. Os Estados Unidos, né, defendendo, né, o mundo capitalista, a União Soviética tentando buscar um avanço, né, da identidade do mundo da configuração do socialismo, certo? Obviamente, esses dois, então, aliados durante a Segunda Guerra Mundial, eles apresentavam uma aliança que tinha um prazo de validade, e o prazo de validade foi antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial. Há muitos historiadores que falam, né, que as próprias bombas de Hiroshima e Nagasaki, muitos especialistas afirmam isso, que as bombas de Hiroshima e Nagasaki lançadas, né, sobre as cidades japonesas nos dias 6 e 9, respectivamente, né, em agosto, foram muito mais um aviso, uma demonstração de poder ao mundo, tá legal? Do que necessariamente uma estratégia de cunho militar, uma vez que o Japão já não tinha mais condições de se manter, né? Acelerou o processo de fim da guerra, talvez, né, por algum período, alguns dias e tal, acelerou o processo de capitulação do Japão, né? O Japão assina a sua capitalização, assina a sua rendição no dia 2 de setembro. Bacana, mas em termos de estratégia militar, cara, os Estados Unidos já estavam lá dentro, né? Era questão, assim, de pouco tempo para o Japão capitular em termos oficiais. Bacana? Então essa demonstração de força, né, os Estados Unidos apresentando para o mundo a capacidade destrutiva nuclear, essa herança maldita que nós carregamos até hoje, né, da Guerra Fria, essa corrida do terror, começa ali. A demonstração de força era principalmente para os soviéticos, né, que depois de um processo, né, de vitória, digamos assim, aliada na Europa, a União Soviética direciona suas tropas no sentido da Ásia e progressivamente avançava, né, de uma forma rápida contra as forças do eixo que ainda permaneciam ali firmes na Ásia. Bacana? E o Exército Vermelho estava demonstrando,
demonstrando vitória atrás de vitória e, consequentemente, né, ocupando territórios. Então foi uma forma de demonstração da guerra. Bacana? Então a gente tem que entender esse contexto, tá? Se a gente não entender isso, a gente não consegue entender o Plano Marshall, não é isso? O que foi o Plano Marshall, então? Foi um grande programa de recuperação que buscava recuperar os principais aliados, né, dos Estados Unidos. Bacana, embora no mesmo, assim, no momento que estava sendo discutido o Plano Marshall, até mesmo no contexto da guerra, tinha uma proposta de auxílio também à União Soviética. Lembre-se que a União Soviética estava, né, muito destruída, né? Milhões de soviéticos morreram, né? A União Soviética segurou sozinha durante muito tempo uma frente de batalha, né, com o nazismo, né, com as forças armadas, né, de Hitler, bacana, da Alemanha de Hitler, certo? Só que a União Soviética se negou a receber esse tipo de auxílio. Por que isso? Considerou algo extremamente humilhante e até mesmo, né, algo que pudesse aumentar a influência estadunidense, ou até mesmo a dependência, digamos, soviética, né, melhor dizendo, aumentaria a dependência soviética. E além da União Soviética não aceitar esse programa de auxílio, a União Soviética também proíbe, né, que as suas áreas de influência, isso inclui os países, né, da chamada Cortina de Ferro, como o nome que foi conhecido, os países, né, da porção oriental da Europa, dessa divisão não geográfica, mas política ideológica, né, os países que faziam parte da Europa Oriental, que estavam sob domínio da influência soviética, tá legal? Que segundo as palavras, né, do então do ex, né, primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, cara, desceu sobre a Europa uma cortina de ferro, né, para blindar, né, a União Soviética. Então, esses países também foram proibidos de receberem o Plano Marshall, tá legal? Por isso que a gente fala de Plano Marshall, a gente fala sobre um auxílio econômico à Europa Ocidental, tá legal? Por isso que a gente fala isso, né? Um programa de auxílio econômico à Europa Ocidental, a Europa capitalista, tá legal? Dentro desse contexto. Mais tarde, né, a União Soviética vai até criar o seu similar plano, né? O Comecon, né, vai se tornar o concorrente, digamos assim, do Plano Marshall. Mas no segundo momento, isso cabe, né, ao professor de história, principalmente, trabalhar esses assuntos com vocês, tá bom? Bacana? Então, eu queria que vocês entendessem isso. Por que isso? Por que era necessário como estratégia dos Estados Unidos? Primeiro, uma estratégia de recuperação, né? Então, no momento que você cria uma recuperação econômica, de fato, você inibe. Você, primeiro, movimenta seus principais parceiros comerciais, obviamente. Segundo, você inibe, né, uma situação, né, de pobreza, de miséria extrema, desequilíbrio muito forte, né? Lembre-se que é justamente nesse terreno fértil do desemprego, da miséria, que os extremos avançam. Lembre-se que é nesse contexto, né, que é um adubo para a ascensão de movimentos, né, extremistas, como, por exemplo, o nazifascismo. Bacana. E ao mesmo tempo isso poderia fortalecer os sindicatos e, consequentemente, fortalecimento dos sindicatos dentro de um viés de luta, né, poderia, de certa forma, né, abrir as portas para o avanço do socialismo. Tranquilo? Então, isso era muito importante. Então, o Plano Marshall, né, tinha também como porta de fundos, digamos assim, como algo mascarado, a luta também velada contra a União Soviética. Lembre-se que a gente já está falando do ano de 47, o ano de 48, né? As animosidades daquilo que vão ser caracterizado como Guerra Fria já estavam se apresentando de uma forma bem, digamos assim, bem forte, bem explícita, né? Bacana? Esse mapa aqui, meus amores, eu queria que vocês entendessem, né, que os países que receberam, né, o plano Marshall, tá? Foi um total, né, de cerca de 18 países que receberam. Os países que mais receberam investimentos foram justamente a Inglaterra, tá aqui, ó, olha só, a França, né? A Inglaterra recebeu quase 28%, foi algo próximo, se eu não me engano, a 14 bilhões de dólares, né? É óbvio que a gente está falando de 14 bilhões de dólares naquele contexto de final dos anos 40, né? Início dos anos 50, mas se a gente passar para hoje, segundo, né, analistas, fazendo as devidas, né, adaptações matemáticas, né, adequando-se à questão inflacionária e tal, é algo que supera 100 bilhões de dólares, tá certo? E depois, né,
da Inglaterra nós tivemos a Alemanha, mas no caso a porção ocidental da Alemanha. Lembrem-se, né, que depois do processo de ocupação aliada, dentro de uma conferência, né, a chamada Conferência de Potsdam, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação militar, certo? Uma zona soviética, uma zona, né, inglesa, uma zona estadunidense e mais tarde foi definida uma zona francesa também, tá legal? Reparem essa configuração, tá certo? Ali no miolinho também, certo? Na porção territorial nós temos Berlim, que também foi fragmentada, né, em 4 zonas de ocupação. Mais tarde, tanto a parte da Alemanha como Berlim foram literalmente divididas de um lado socialista e de um lado capitalista. Tá legal? O que a gente pode perceber? Em 49, a Alemanha foi literalmente assim, fragmentada, oficializada em 2 países diferentes. A República Federal da Alemanha, que chama-se de Alemanha Ocidental, né, de influência capitalista, e a República Democrática da Alemanha, né, também é conhecida aí de uma forma mais popular como Alemanha Oriental. Bacana? E em 1961, né, os soviéticos, né, mandaram o governo da então Alemanha Oriental subir um muro de concreto, bacana, com blocos, né, de cimento, para, assim, dificultar a migração, sobretudo de mão de obra qualificada, pelo sucesso do Plano Marshall, né? Muitas iam buscar emprego, iam buscar melhores condições de vida na porção ocidental, que recebeu muitos investimentos do Plano Marshall. Olha aí, ó. A gente está falando de uma construção do muro em 61. Então você pode perceber já no primeiro momento que o Plano Marshall deu um aporte econômico sim, deu um auxílio econômico sim, e ao mesmo tempo eu quero que você entenda que o Plano Marshall está diretamente relacionado, né, ao contexto de Guerra Fria e a todos os fantasmas, né, que norteavam o mundo capitalista no pós-Segunda Guerra Mundial, tá legal? Então, vê se tá claro aqui para vocês o que eu escrevi. Plano Marshall, assinado em 47, entrando em vigor em 48, se estendendo por 4 anos, tá? Foi, né, um programa de reconstrução de auxílio econômico através de fortes investimentos, fortes empréstimos, né, financeiros, grandes aportes financeiros em torno de 14 bilhões, né, para a porção ocidental. Aí aqui você vai relacionar ao contexto da Guerra Fria, tá? Então, ó, em um segundo momento foi utilizado como importante arma capitalista, né, no contexto da Guerra Fria. Isso aqui é muito importante, tá bom? No próximo vídeo eu vou querer debater com vocês sobre as consequências da influência do Plano Marshall sobre os países europeus. Eu acho isso também extremamente importante. Mas para o vídeo não ficar longo, não ficar nem pesado para você baixar, né? Vamos dar um corte aqui, a gente retoma logo em seguida, tá bom? Aqui, beijo para vocês, qualquer dúvida, e-mail. Beijo!